Segunda-feira, 20 de setembro, começando a semana com nossa reflexão individual, diária, individual não, né, gente? Diária no Evangelho, e hoje com o tema, na questão do Livro dos Espíritos, 843, e o capítulo, o Espírita deve ser. O Espírita deve ser. Hoje o André Luiz vai nos trazer uma reflexão coletiva, não individual, nesse assunto tão valioso. E antes de falar da pergunta 843, vou dar bom dia aqui para minha turmíssima. Bom dia, tia Sônia, meu amor. Querida Robertuga, Kika, que bom te ver. Carlão, bom dia, meus tesouros. Amores, nós vamos hoje falar sobre a questão, é uma questão muito significativa na nossa vida, porque ela fala sobre livre-arbítrio. O livre-arbítrio é sempre um assunto muito desafiante, porque a gente até que ponto eu determino tudo que me acontece, né? As ocorrências da vida, até que ponto passam pela minha total decisão. E a pergunta é assim: o homem tem o livre-arbítrio dos seus atos? Ou ele age determinado por forças externas e não por uma decisão pessoal? Então essa é a pergunta. E a resposta é: visto que o homem tem liberdade de pensar, tem a liberdade de agir. Sem livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. E aí a gente fala: mas tem hora que eu faço coisa que eu não queria fazer. Tem pensamento que eu não queria ter e não sai da minha cabeça. Então, olha que assunto importante esse para o nosso domínio, para o nosso conhecimento de força, de possibilidade, de alcance. Gente, eu vou fechar um pouquinho a janela porque tá dando reflexo. Vejam se melhora. Ai, pra mim melhorou muito. Eu tava vendo um reflexo tão chato. Ai, agora sim. Agora eu vejo vocês. Bom dia, turmíssima que entrou. Leonor, Reizinho, Facunha, Silvítia, Lê Antunes, Poli, Johnny, Lê Borges, Nath. Oh, coisa boa! Coisa boa, começando a nossa segundona. E com o tema já assim, né, de começar a semana que nem um foguete. Porque esse domínio que nos cabe, essa força que nos compete identificar para atuar com mais determinação, com mais empenho, com mais autonomia na nossa vida. É o assunto de hoje. E ele começa assim. Bom, o tema é: o espírita deve ser. E ele começa assim: o espírita deve ser verdadeiro, mas não agressivo, manejando a verdade a ponto de convertê-la em bastão na pele dos semelhantes. Então, neste capítulo ele já dá a tônica. Como o espírita deve ser? Verdadeiro. Então eu vou sair falando tudo que eu penso para todo mundo. Alto lá, alto lá. Isso é falta de educação. Isso não é ser verdadeiro, isso é ser grosseiro. Então, o espírita deve ser verdadeiro, mas não agressor.
Entre o ser verdadeiro e o não agressor, existe um ponto a ser buscado. Para ser buscado este ponto, eu preciso entender o meu poder de decisão, a força potencial que me pertence para ajustar, para trazer esse fator decisivo de tudo que eu penso e de tudo que eu faço para mim. Para mim. Então, olha que ele trouxe o livre-arbítrio e agora vai trazer uma série de polos opostos para convergir no nosso centro de ação, no nosso ponto de equilíbrio. E assim, é a nossa decisão, né? É a nossa busca e a nossa atuação decisiva, definitiva em cima de uma conclusão que a gente consiga, que a gente considere de fazer. Então, ele vai falando agora uma série desses pontos. Vamos lá. O espírita deve ser bom, mas não displicente, não omisso, que chegue a favorecer a força do mal. Olha aqui, bom. Então eu vou ser bom com todo mundo, só vou fazer bondade. E o senso de equilíbrio vai aonde? Então, olha como ele colocou, bom, mas não omisso, porque tem hora que a bondade é omissão. Só fazer o bem e o procurar o bom, você cai numa omissão de acerto, cai numa omissão de justiça, cai numa omissão de equilíbrio. Olha aqui, gente, olha que profundo isso. Vamos continuar para a ideia ir clareando. Generoso, mas não gastador. Que abrace a prodigalidade excessiva, sufocando a possibilidade de trabalho que despontam nos outros. Então eu ser generosa não me qualifica com exatidão? Não necessariamente, porque até que ponto a sua generosidade não causa no outro preguiça, um desfavorecimento do impulso de trabalho que deve caber ao outro. Então, generosidade sem, como que ele coloca aqui? Sem ser gastador, né? Seja generoso, mas atenção ao equilíbrio. Este equilíbrio é o ponto que me desafia. Porque qual que é o ponto de equilíbrio? Que tanto que eu tenho que ser verdadeiro, bom, generoso, sem despender em excessos? É este o ponto do capítulo. É aqui que entra a parte do livre-arbítrio, né? Eu não sou só determinado a faz o bem cegamente. Não. Eu não sou uma máquina que eu programo lá e ajo. Não. Eu sou um ser pensante que precisa ponderar, precisa ajustar ali medidas para agir com coerência, agir com ressonância ao melhor para si e para o outro. Então este é um ponto desafiante. Olha este, o espírita deve ser doce, mas não melado. Incapaz de assumir determinados compromissos na hora da decisão. Porque assim, aquela pessoa que só pensa em ser doce, boazinha, falar amém para tudo, ela está sendo um espírita equilibrado, coerente, assertivo? Não. Ficar numa polaridade não me garante acerto.
E é por isso que é tão importante a gente voltar para nós, voltar às nossas possibilidades. Peraí, o que é melhor fazer nesse momento, né? Entre um polo e outro, né? Entre o erro e o acerto, entre a omissão e o bem a ser feito. Qual que é o melhor equilíbrio? Isso daqui, gente, acontece aqui, olha, no campo do pensamento, no campo do sentimento, para virar uma ação. Então, é uma reflexão profunda. Tem um versinho que fala assim, do Casimiro Cunha: da ternura doce e branda, ser devoto, não escravo. Eu bonzinho, tu bonzinho, quem educa o burro bravo? Isso mostra a importância deste eixo de equilíbrio que acontece dentro de nós, que acontece a partir de nós. Surgem situações, surgem desafios, surgem problemas, e aí? Qual é o meu eixo de equilíbrio onde eu vou me apoiar para reagir? Para agir com coerência. Qual é o meu ponto de equilíbrio? Então, porque se eu só for terno e bom, como é que eu lido com as hostilidades do mundo? Cabe a mim um tempero. Este tempero vem da minha capacidade, da minha força de raciocínio, atuação, ponderação. Interessante esse capítulo, né, gente? Então, ó, vamos lá. Justo, mas não implacável. Justo, não rigoroso em excesso. Claro, mas não atrevido. Franco, mas não insolente, desrespeitoso. A franqueza não pode dar as mãos à agressividade. Tolerante, mas não indiferente. Aplaudindo o erro deliberado em benefício da sombra. Olha só, eu bonzinho, tu bonzinho, quem amansa o burro bravo? Tolerante, mas não indiferente, porque a tolerância não pode me fazer cegar diante de uma energia afetuosa, amorosa, mas energia que eu deva assumir em determinadas circunstâncias da vida. Senão eu fico muito mole, né? Muito pacato. Não é isso que não é isso que é bondade, não é isso que o Evangelho nos ensina. O Evangelho nos ensina o tempero, a energia e a capacidade de alcance, com bondade, com equilíbrio, com proteção. Então, energia e brandura. Paciente, mas não irresponsável, adotando desatenção, negligência em nome da gentileza. Olha aqui a omissão. Calmo, mas não tão sossegado que se afogue na preguiça. Olha os extremos. Então o espírita deve ser calmo. Você calma e leva tudo na flauta, tudo. Não, alto lá, pode cair aqui numa falta de energia, numa preguiça, numa hipoatividade. Persistente, mas não teimoso. Diligente, aplicado, mas não precipitado. Aí, conhece-te a ti mesmo, diz a filosofia. E para conhecer a nós mesmos é necessário
escolher, olha o livre-arbítrio, escolher atitude e posição de equilíbrio, seja na emotividade ou no pensamento, na palavra ou na ação. Porque efetivamente o equilíbrio nunca é demais. Então, gente, olha aqui, temos uns minutinhos ainda. Eu queria dar uma palavrinha sobre equilíbrio, porque equilíbrio é consequência, ele não é causa de algo, né? O equilíbrio, ele vem depois, ele é produto. A matéria-prima do equilíbrio é justamente essa percepção sobre si, essa avaliação sobre a capacidade de reagir, a capacidade de não reagir, porque não é a tudo que a gente deve reagir e não é a tudo que a gente deve se calar. Como eu encontro em cada momento o que fazer? Olhe para si. Volte a atenção aos seus desejos, às suas vontades, às suas possibilidades, aos seus impulsos. Tem pessoas que tendem a ser muito reativas, muito explosivas, né? Então, qual é a atenção aqui? Contenção. Contenha-se, para não sair explodindo sem medida. Tem pessoas que são muito voltadas a não reagirem, a já se fecharem, acharem que tudo que acontece é contra elas mesmas. Então, alguém olhou feio, tá ali com cara fechada, porque tá ali, preso nos seus próprios pensamentos. A pessoa já interpreta isso como contrário a ela, não gosta dela e tá bravo com ela, então ela se fecha. Controle as suas reações imediatas. Uma pessoa como essa deve questionar os pensamentos que vêm com facilidade na cabeça. Questione-se. Não se deixe levar por aquela primeira resposta emocional que surja. Porque isso é busca de equilíbrio. Essa é a matéria-prima. Volte para si a atenção. Reflita sobre o que você está reagindo. Será que a gente reage? Olha, presta atenção nessa pergunta. Será que a gente realmente reage a algo que nos acontece de fora? Ou a gente reage mais ao que a nossa história mental, a nossa história emocional, ao que está aqui dentro, preponderante? Normalmente, o que vem de fora, ele é só fator desencadeante, ele não é causa. Causa é algo aqui dentro. Causa determinante de uma explosão ou de um embotamento acontece aqui dentro de nós. É importante a gente olhar para dentro e ver o reflexo de nós mesmos nas nossas reações, porque as nossas reações falam o que está pegando aqui dentro. Não nos definem como ser espiritual, como um espírito, como essência. Não, é uma característica de personalidade. Importante identificar para melhorar. Porque o equilíbrio surge a partir desta identificação. Então, eu sou uma pessoa muito explosiva? Nossa, vou tomar cuidado para não explodir. Eu sou uma pessoa muito melindrosa? Nossa, vou tomar cuidado para não fazer julgamentos precipitados e sair me ofendendo à toa. Então, gente, estas as polaridades que precisam ser conhecidas, identificadas para serem trabalhadas numa busca de equilíbrio, numa busca de atuação. Porque eu só sou livre
e exerço a minha possibilidade de livre arbítrio na vida, me conhecendo, me identificando e atuando em mim e não no outro. O outro é meu aliado. Ele está clareando o que acontece aqui dentro. Então, o outro eu vou olhar com gratidão e carinho. E aqui é que eu vou exercer a atenção e o trabalho maior. É aqui que surge o equilíbrio. Neste encontro de forças opostas que convergem dentro de mim e me levam a uma atuação mais condizente com o ato de ser espírita. Que é a nossa lição de hoje. O espírita deve ser uma pessoa voltada ao equilíbrio, a uma busca ampla de conhecimento de si, de fora, para uma melhor atuação. Isso nos leva a um exercício constante. Olha aqui, minha tia colocou: tia Sônia, que tenhamos a sabedoria para saber discernir e escolher. Pois é. Ótimo, essa é a nossa força, é o nosso campo. Agimos sempre com ações irrefletidas, depois nos arrependemos e sofremos por isso. Exato, reizinho. Então, o espírita volta para si, se conhece. Onde que pega aqui dentro? Gente, não é onde pega lá fora, onde pega aqui dentro. E aqui eu atuo. Essa postura saudável do espírito. E num pensamento, numa oração, que Jesus nos fortaleça para conseguirmos nos encontrar com profundidade nas nossas ânsias interiores, nas nossas necessidades não satisfeitas, íntimas, profundas, ocultas, carentes. Que Jesus nos fortaleça nos nossos defeitos, porque temos em nós a fonte de transformação. Temos em nós a fonte de controle através do livre-arbítrio. Senhor Jesus, queremos executar contigo, sob o teu reflexo, sob os moldes do teu evangelho, o melhor de nós. Que saibamos vencer as sombras das nossas perturbações emocionais e encontrar o equilíbrio em cada um de nós. Obrigada, Senhor. Que assim seja. Então é isso, meus amores. Que excelente segunda-feira, que vocês tenham um dia fascinante, rico de autoconhecimento, busca e renovação. Um super beijo e até amanhã. Tchau, tchau, turma. Tchau, tchau.